The Bluetooth device is ready to pair. Music. Boa tarde, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada um, amém? Nesse tempo, nessa 1 hora que nós vamos reservar inteiramente, especialmente para o nosso amado Deus, amém? Glória a Deus. Pega essa setinha aí, esse aviãozinho aí do lado e começa a enviar, né? Para os seus contatos. Vamos espalhar a palavra de Deus enquanto temos tempo, né? Glória a Deus. A live vai ficar gravada, a transmissão, né? E logo no final do dia ali o meu esposo estará passando pro YouTube pra gente passar para os demais que não tem Instagram. Amém? E Deus abençoe cada um de vocês. Quem tá aí comigo? Dá um oi aí pra pastora. Estão conseguindo me ouvir? O áudio tá saindo bem, não tá atrapalhando o som ali. Tá tudo certo? Podemos começar? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Sempre eu quero viver. Vamos orar. Vamos orar para a gente dar início aí na palavra que o Senhor tem para os nossos corações. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos mais uma tarde na sua santa e preciosa presença. Queremos colocar-nos diante de Ti, Senhor, pedindo para que o Senhor venha nos diminuir. Que o Senhor tire tudo que não Te agrade dentro de nossas vidas, de dentro do nosso coração. Porque o Senhor é dono dessa casa, o Senhor é bem-vindo para colocar e tirar do lugar o que o Senhor quiser e a hora que o Senhor quiser. O Senhor tem as chaves, o Senhor é dono. E nós Te pedimos, ó Pai, que nós venhamos diminuir. Que o Senhor venha nos esvaziar de nós e nos encher da Tua presença, da Tua graça, da Tua comunhão, do Teu amor, da Tua paz, porque é tudo que nós precisamos, afinal de contas nós não temos outro bem além de Ti. Amém? Eu te convido a passar comigo essa 1 hora aí na presença de Deus, onde nós vamos novamente, mais uma vez, falar, né? A afirmação do apóstolo Paulo no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, era que nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém?
E eu peguei essa afirmação do apóstolo Paulo, eu não, né, o Espírito Santo, numa visita aí que ele fez a mim, numa madrugada, dizendo que era para mim pegar essa afirmação e transformar numa pergunta para nós estarmos estudando o devocional, amém? E a pergunta ficou: de fato, temos a mente de Cristo? E diante dessa pergunta que nós estamos fazendo para nós todas as segundas-feiras, nós estamos aprendendo se de fato nós temos a mente de Cristo. O Senhor tem colocado temas no nosso coração a respeito do que Ele quer falar com a sua igreja, principalmente comigo e com você. Amém? E o texto escolhido para o dia de hoje está no livro de 1 Coríntios. Deixa eu anotar aqui que eu me esqueci. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Um texto bem conhecido, mas o Senhor tem falado muito ao meu coração. Nessa última semana, né, nós tivemos o culto de Santa Ceia ali no sábado, lá na igreja do Gasparinho, e no domingo na sede, né? E a mensagem pregada, claro, foi a respeito disso, que é a Santa Ceia do Senhor, mas o Senhor ministrava muito fortemente ao meu coração e falava sobre uma palavra que você vai anotar aí no teu caderno, que é o tema que estudaremos hoje, que é discernimento. De fato, temos a mente de Cristo? De fato, nós discernimos as coisas de Deus? Discernimento é o tema de hoje. Amém? Anote aí, discernimento, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Aleluia. Você vai precisar do seu caderno, amém? Caderno. Se você tiver uma folha aí, pode ser uma caneta. E a palavra, amém? Hoje eu escolhi essa aqui, ó. Olha, coisa linda, cheia de coração. Amo as Bíblias, amém? A palavra de Deus, que é a boca do próprio Deus falando aos nossos corações, amém? Então vamos começar, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante. Discernimento. Por que essa foi a palavra escolhida? Nós já vamos saber. A palavra diz assim, ó: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: e esse cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memórias de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém. O Senhor falava fortemente ao meu coração essa palavra, Ele ministrava ao meu coração enquanto ela estava sendo lida lá na igreja. O Senhor falava muito forte ao meu coração sobre o versículo 29,
que diz assim, ó, o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Nós não vamos longe, eu vou para dentro da igreja mesmo. Nós estamos dentro do santuário do Senhor e vemos muitas coisas absurdas, né? Muitas pessoas se distraindo com qualquer coisa. Todos os cultos são cultos, lugares que nós devemos prestar referência. Como já aprendemos aqui em outra live, né? Que nós estávamos falando que culto não é só eu ir na igreja, né? Tudo que eu faço é um culto, né? A maneira que eu trato meu marido é um culto, a forma que eu ensino meu filho é um culto, né? E nós já falamos isso em outro devocional. Então, tudo que nós fazemos é culto ao Senhor, né? Porque o Senhor, ele está atento na forma que nós agimos aqui, né? Afinal de contas, nós devemos ser a sua imagem e a sua semelhança. E dentro da casa do Senhor mesmo, nós vemos muita distração, muito descaso, não só nos cultos de Santa Ceia, mas o culto de Santa Ceia me chama muita atenção, né? Porque tem gente que tá com o cálice e o pão que simboliza o corpo de Cristo na mão e tá olhando pro teto e tá olhando não sei pra quê. Ele não tá prestando atenção no que ele tem nas mãos, claro que simbolicamente, mas ele não está sentindo o que Jesus sentiu por nós na cruz do Calvário, né? Ou tem gente que nunca sentiu o que Jesus sentiu por nós na cruz do Calvário. Ele não tem noção do sacrifício. Eu tenho certeza que lá na cruz do Calvário não houve distração. Até mesmo porque o Senhor, ele tinha que estar bem conectado com o Pai para se dirigir até um lugar onde ele ia morrer pela igreja de Cristo, né? Então, em momento nenhum ele se distraiu. E é maravilhoso como esse texto começa, porque diz assim, ó: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele fez esse ato, né? Ele nos deixou, então, a Santa Ceia do Senhor, que é o que nós participamos em memória dele, né? E ele foi traído, mas nem a traição, nem a angústia, nem a dor, nem o desprezo, nem a falta de respeito das pessoas para com ele, que estava sacrificando-se pelos próprios, parou Jesus. Nada distraiu o nosso Jesus, nada distraiu ele. E aí é uma primeira coisa, das coisas que eu quero atentar para a igreja de Cristo, porque o que acontece? A palavra de Deus diz no versículo 29 que as pessoas que bebem e comem do pão e bebem do cálice indignamente, comem para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que é discernimento? Discernimento significa capacidade de compreender situações. Discernimento significa separar o certo do errado. Então, eu te pergunto, você tem discernido de fato o corpo de Cristo? Você tem discernido de fato quem é Cristo? Você tem discernido de fato o que você vai na igreja fazer? Você tem discernido quem você está sendo na presença de Deus? Porque para mim ser o melhor para Deus, eu tenho que discernir quem é a pessoa de Cristo. Eu tenho que discernir quem é o Pai. Eu tenho que discernir as coisas dele. Eu tenho que discernir o que é certo e o que é errado. E nós sabemos o que é certo e o que é errado, né? Esse discernimento humanamente nós já temos. E espiritualmente devemos ter muito mais ainda. Porque tem pessoas que ele acha que, falando sobre discernimento, que é certo, que é errado, ele acha que matar, roubar,
prostituir, adulterar é pecado, e é pecado, né? Só que isso são pecados óbvios, são pecados óbvios que nós sabemos de toda certeza. Não precisa nem uma pessoa ser cristã para saber que isso é errado. Até a pessoa que está lá no mundo discerne que isso é errado, né? Agora existem as raposinhas, existem coisas que fazem a igreja de Cristo tropeçar e que a igreja de Cristo não está discernindo, não está dando bola, não está reconhecendo, e aí onde muitos vão ficar, onde muitos estão sendo condenados e serão condenados naquele grande dia. Por causa disso, há muitos fracos, doentes e que dormem. Dormem o quê? O sono espiritual. Existem muitas pessoas fracas, doentes e dormem espiritualmente porque não discernem o preço que foi pago na cruz. Não discernem o amor de Jesus. Essas pessoas estão doentes, fracos, estão dormindo espiritualmente. O ato é de muita reverência. Jesus deve-se a ele muita referência. O Pai deve-se a ele muita referência. Então, nem a traição distraiu o sentimento de Jesus. Nem a traição deixou que Jesus deixasse de dominar-se e fosse até a cruz do Calvário. Não, ele continuou a dominar através do Espírito que estava sobre ele, dominar o seu eu e se dirigir rumo à vontade do Pai, que era a morte de cruz por amor a mim e a você. De fato, temos a mente de Cristo, discernimos o que estamos fazendo na presença do Senhor, discernimos quem é Jesus em nossas vidas, discernimos o corpo de Cristo. Só um minutinho, eu vou desligar o telefonema aqui. Pronto. Discernimos. Eu coloquei um primeiro item aqui, ó. As nossas atitudes, elas nunca serão neutras, elas produzem bênção ou maldição. Tudo que nós fizer vai produzir para nós ou bênção ou maldição. Né? Você já ouviu aquela frase que cada um escolhe a sua sentença? De fato, cada um escolhe o seu fim. Por quê? Muitas pessoas dizem para mim, Deus é amor. Sim, Deus é amor. Ele é amor e ele já provou isso. Ele não precisa mais provar isso para o homem. E isso é uma das coisas que você tem que discernir. Ele não precisa provar mais nada para você em referência ao seu amor. O Senhor não precisa provar mais nada para a igreja. Ele já provou lá na cruz do Calvário o seu amor. Agora a palavra diz que ele é amor, mas ele também é justiça. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então tem muita gente que ele busca o amor de Deus. Buscai primeiro o reino dos céus, busca o amor de Deus de fato, mas na hora de lembrar da justiça do Senhor, eles não querem lembrar da justiça. Ele é amor, mas se você andar fazendo coisas erradas, você precisa discernir que ele também é justiça. Ele é um Deus justo. Ele vai punir, ele vai ensinar, e o amor ele já depositou no Calvário. Agora, basta você discernir as coisas certas e as coisas erradas. Basta você discernir o que Deus quer para a sua vida. Isso tudo está escondido em Cristo Jesus. Amém? Como eu estava falando ali para vocês, os pecados de adultério, matar alguém, essas coisas assim que até uma pessoa que não é cristão sabe que é errado. Ele discerne que isso é errado, né? Ele sabe que isso é pecado de certa forma, né?
E não que as outras coisas não sejam, só que são as pequenas coisas, as raposinhas que estão dentro do coração da igreja. E a distração é uma delas, tá? A distração, a falta de respeito para com as coisas de Deus. A falta de respeito na hora de cear, pegar o pão e pegar o cálice como se estivesse pegando um copo de Coca-Cola. Né? Isso é uma falta de respeito. Entrar na igreja como se estivesse entrando num shopping. Você está indo na igreja, você deve reverência a Deus, você deve reverência ao Pai. Você tem que saber que você precisa ir mais cedo, uns 10 minutos pelo menos mais cedo na igreja, para você prostrar os seus joelhos e adorar aquele que deu a vida por você. Você deve discernir que você deve respeito sim a Deus, reverência ao Pai. Amém? Então, a primeira coisa, o primeiro discernimento que eu coloquei aqui é se desfazer dos pecados, né? Ciúme, inveja, coisas que estão no oculto do coração do homem. Porque pecados como os outros que eu já citei aqui, que todo mundo sabe que é errado, tudo bem. Mas existe uma igreja, uma noiva de Cristo, que vai aos cultos com pecados ocultos. Como diz a palavra de Deus, por fora tá tudo certo. E eles não passam de sepulcro caiados, porque dentro de si está em estado de decomposição. E estão lá, tomando, participando do corpo do sangue de Cristo. Eu, pastora Thalita, não estou aqui para julgar ninguém, afinal de contas a palavra de Deus diz que se nós julgamos a nós mesmos, não seremos julgados pelos outros. Mas eu estou falando aqui nessa tarde sobre o discernimento do que é tomar uma santa ceia, sobre o discernimento do que é discernir o corpo do Senhor. Ou seja, discernir o ato da cruz, discernir o amor dele por nós, discernir o que é estar com ele, por ele e para ele. É isso que eu quero que a igreja de Cristo entenda. Se de fato nós temos a mente de Cristo, nós temos que compreender isso. Amém? O texto que nós estamos lendo aqui, Gil, boa tarde, que bom que você está aí. O texto que nós estamos lendo aqui está no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, que fala sobre quando o Senhor, na noite que foi traído, serviu a Santa Ceia ali e pediu para que nós estivéssemos sempre fazendo isso em memória dele. Amém? E nós estamos hoje citando aqui sobre discernimento. Por quê? O versículo fala assim, o 29. O que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Então são pessoas que estão na presença de Deus de qualquer maneira, mas que não estão discernindo quem é o Deus que eles dizem servir, né? Como nós falamos lá no nosso primeiro devocional ainda, né? Lá no nosso primeiro devocional nós falamos de um povo que aceitação, né? De um povo que está longe do Senhor. Diz que está perto de lábios, mas o seu coração está longe. Esse povo é aquele que não discerne o corpo de Cristo. Está bem longe do Senhor, porque para mim discernir eu preciso conhecer. Eu marquei um item aqui que é sobre fazer o bem. Fazer o bem, por quê? Colossenses 3:23 diz assim, ó: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Amém? Isso é do primeiro discernimento que nós temos que ter sobre o corpo de Cristo. Por quê? Jesus, como nós lemos aqui, na noite em que ele foi traído, isso não distraiu o objetivo que o Pai queria que ele chegasse. Ele foi traído e mesmo assim ele se dominou, se manteve firme e foi para a cruz do Calvário. Ou seja, ele completou o seu objetivo mesmo em meio à traição, né? Então o que ele fez? Ele continuou a pagar o mal com o bem, né? Então assim, ó, tudo que fizer, faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Jesus, nessa hora, isso é discernir Jesus, igreja, discernir o corpo, tá? O que acontece? Nessa hora, Jesus, ele não olhou para a traição que estava sendo feita para ele através de homens.
ele continuou fazendo o seu objetivo, que era morrer na cruz do Calvário, o seu propósito terreno, amém? Ele continuou a fazer isso porque ele estava fazendo de coração como para o Senhor e não para homens. O que essa palavra quer dizer? Pastora, Jesus não morreu por mim? Morreu por nós porque o Senhor mandou, né? Então, tudo que nós fazemos aqui, muitas das vezes nós, seres humanos, não queremos fazer. Porque sentimos medo, não queríamos estar passando por este cálice dessa dor, né? Não queríamos estar passando por muitas coisas que nós temos que passar aqui na terra. Assim como Jesus pediu, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, né? Mas não era possível. A obediência falava mais alto ao seu coração. Amém? O que acontece? Que tudo que nós fizer aqui, muitas coisas nós não vamos querer fazer de nós, mas nós vamos ter que fazer, porque o Pai quer, porque faz parte do plano do Senhor. Um exemplo que eu sempre gosto de citar, o apóstolo Paulo estava indo para um lugar de oração, Paulo e Silas, né? E na caminhada, encontraram-se lá com uma mulher que vinha acompanhando eles há muito tempo, uma adivinha que vinha atrás deles, fazendo adivinhações. Ele repreendeu aquele espírito, né? E como ela ganhava dinheiro para o pessoal da sociedade ali, o que aconteceu? Quando o apóstolo Paulo expulsou aquele demônio, aquele espírito de adivinha, eles começaram a perder, porque então agora eles não ganhariam mais dinheiro. O que ele fez? Eles pegaram e prenderam o apóstolo Paulo e prenderam a Silas também. Prenderam eles e começaram a açoitar esses homens. Aonde que eles estavam indo? Para um lugar de oração. Mas no meio da caminhada eles foram presos e açoitados por fazer o bem. Porque eles estavam fazendo algo para o reino, libertando aquela mulher. Então veja bem, isso não fazia parte dos planos do apóstolo Paulo e de Silas. Isso não fazia parte, mas fazia parte dos planos de Deus. Por quê? O carcereiro precisava ser liberto. O carcereiro e a sua família precisavam conhecer o amor e a graça. Então confie. Você pode fazer planos e às vezes eles podem dar o contrário do que você pediu, do que você pensou, mas faz parte dos planos de Deus. Nada pode te distrair quando você discerne e quando você tem a certeza de que você está com Cristo. Amém? Então, fazer o bem de todo o coração, Colossenses 3:23, é o primeiro discernimento que Jesus tinha. Discernir o corpo de Cristo. Jesus tinha esse discernimento e você precisa ter também, né? Embora você não tenha retorno, embora você não veja com os seus olhos gratidão, vamos dizer assim, não tem problema. Quando você for tomar a Santa Ceia, você pense bem. Todas as vezes que eu vou participar do corpo, do cálice, do nosso amado Senhor Jesus, eu fico o tempo inteiro agradecendo a Deus pelo ato, pelo que Ele fez, pela prova de amor que Ele fez por mim, porque o texto já começa muito forte, dizendo: Senhor, na noite que foi traído, nem a traição parou ele, distraiu ele, porque ele podia dizer: eu não vou morrer por essa gente, olha o que estão fazendo para mim. Mas não, nada distraiu o Senhor, e você também não pode se distrair com nada, amém? Nada pode te distrair na caminhada com Cristo. E esse discernimento, você tem que ver a capacidade de compreender essa situação, amém? Compreender o amor. Compreender o amor, esse era mais um discernimento do Senhor Jesus. Compreender amor e compreender o perdão, né? Porque o Senhor Jesus, ele discerniu isso quando ele estava indo em direção à cruz. Cada passo dolorido, cada passo de açoite que o nosso Jesus estava levando nas ruas central de Jerusalém, aleluias. Cada vez que eu falo, pra mim é algo muito profundo, né? Porque eu fico imaginando meu Jesus sofrendo
por tantas pessoas ingratas, né? Porque tem muita gente que não tem gratidão. Nós vamos falar sobre isso também. E por mais que nós agradeçamos nos cultos hoje, por mais que nós possamos agradecer dentro dos nossos corações, nós nunca, jamais será o suficiente pelo que Ele fez por nós, nos dando nova chance de um dia adentrar no céu, no paraíso, juntamente com o nosso Deus. Amém? Plano perfeito. Só torna-se imperfeito para quem é inimigo da cruz de Cristo. Amém? Glória a Deus. Compreender o amor. Jesus compreendeu o amor e compreendeu o perdão. Porque cada passo que ele dava, como eu estava falando, estava fazendo ele se aproximar. Eu estou indo em direção à cruz do Calvário. Eu vou morrer como ovelha muda. Eu estou indo para o matadouro, mas cada passo de Jesus lembrava a palavra amor e perdão. Amor e perdão. Então a pessoa que tem a ousadia de tomar a Santa Ceia do Senhor, de ir na igreja, porque tem muitos que não estão tomando, mas dizem amar a Deus, né? Tem essa ousadia de dizer que ama o Senhor de todo o seu coração, mas ainda não discerniu o amor, ainda não discerniu o perdão. Infelizmente, essa pessoa, ela ainda não discerniu o corpo do Senhor, conforme fala no versículo 29. Discernir o corpo do Senhor é discernir o que é amor e o que é perdão. Porque a cruz do Calvário, eu sempre falo isso aqui na igreja que eu pastoreio. A cruz do Calvário, ela nos traz duas lembranças, amor e perdão. Amém? Porque ele não desistiu por nada por nós. Nada distraiu a Jesus, conforme eu já disse. Ele foi até o fim. A palavra de Deus diz que ele obedeceu até a morte de cruz. E ele foi até o fim. Mas o que acontece? Lá também houve o símbolo do perdão. Claro, Jesus estava indo para o Calvário para morrer por mim e por você que não merecíamos, né? Então, automaticamente, ele perdoou milhões e milhões e bilhões e trilhões e olha, infinito número de pessoas ele perdoou naquele momento, nos resgatando das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Ele nos resgatou e nós somos hoje livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas lá nós temos a cena dos dois bandidos na cruz, né? Nós temos a cena dos dois bandidos na cruz, que deixa claro para toda a humanidade, aquele que ele perdoou e foi para o céu juntamente com ele, né? Senhor, lembra de mim quando chegares no paraíso. Foi para o céu juntamente com ele. Ele foi perdoado, por quê? Porque houve um arrependimento verdadeiro dentro do coração daquele rapaz. Mas teve outro ali que não houve arrependimento e ainda estava condenando a Jesus. Sabe o que eu acho diante disso? Pessoas que não têm discernimento do corpo de Cristo, que não têm discernimento de quem é Cristo, para que Cristo veio, o porquê que eu digo que eu sirvo a Cristo. Pessoas que não têm esse discernimento, não têm essa capacidade de compreender a situação, o cenário da cruz do Calvário. É impossível essas pessoas subir para a eternidade um dia, né? Porque o que acontece? Nós temos ali duas situações, um que estava contra Jesus e um que estava a favor. E nós temos dentro da igreja essa situação. Pessoas que estão ali e ainda acham que o Senhor deve algo a eles, né? Quando nós somos eternos devedores, na verdade. Mas eles ainda acham
que o Senhor deve algo a eles e estão ali cobrando, condenando muitas das vezes, culpando a Deus por algo não ter dado certo. Mas não é porque não deu certo, é porque às vezes você não compreendeu a situação, você não compreendeu a lógica, você não compreendeu a vontade de Deus, ou porque você desobedeceu, né? Porque por muitas das vezes é por falta de compreensão e discernimento, e muitas das vezes é justiça de Deus, né? Então aí nós somos sim punidos pela falta de obediência e reverência ao Senhor. Então, compreender o amor, a palavra de Deus diz no livro de Colossenses ainda, capítulo 3, versículo 14: acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O elo entre eu e o Pai, o elo entre eu e o Espírito Santo, o elo que me levará para a eternidade. Amém? Ele é o elo perfeito. Glória a Deus. Compreender, discernir o amor, compreender, discernir o perdão, que também está registrado, né, conforme eu falei dos ladrões da cruz, no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 38. Um outro tópico que eu coloquei aqui, que nós já vinha comentando desde o início dessa live: ser reverente a Deus e as coisas dele, né, que é exatamente isso que eu já estava falando aqui. Pessoas que estão na presença, mas estão somente adorando a Deus de lábios, porque o coração está bem distante, né? Não tem reverência nem a Ele e nem as coisas dele. Não tem reverência na igreja, não tem reverência no corpo de Cristo, não tem reverência quando se trata do amor, não tem reverência quando se trata do perdão, não tem reverência quando se trata da opinião de Deus e não da minha, não tem reverência à voz do Senhor, não tem reverência aos profetas dessa geração, não tem reverência a nada que vem dele, não tem reverência nem a Deus e nem as coisas dele. A palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1: quando fores ao santuário, ou seja, quando fores à igreja, ao santuário, num lugar que você se encontra em particular com Deus, quando fores ao santuário de Deus, seja reverente. Anota aí no teu caderno, Eclesiastes 5 e 1. Eclesiastes 5:1. Quando fores ao santuário de Deus, seja reverente. Quando estiver na presença, porque o santuário é a presença, seja reverente. Não é o fato de você for orar na sua casa, agradecendo ao Senhor pela alimentação que você está se alimentando naquele dia, e dizer assim: Senhor, abençoe essa comida, amém. Você dobrar os seus joelhos e dormir e dizer: Jesus, obrigado por esse dia, abençoa o dia que vai se iniciar amanhã, amém. Sabe essas orações que não tem sentimento? Isso é falta de reverência. Sabe por quê? Porque quando ele morreu na cruz do Calvário, houve tanto sentimento de amor que exala, ecoa até hoje em nossas vidas, nos trazendo vida com abundância. E aí você se prostra diante da presença de Deus sem reverência alguma, fazendo uma oração totalmente sem sentimento. Por quê? Porque o coração está muito distante. Isso é falta de discernir o corpo do Senhor, discernir a Ele. Seja reverente quando você for na casa de Deus. Seja reverente quando você for orar para abençoar um almoço. Seja reverente quando você for orar no fim do dia, no início do dia, quando você for falar das coisas dele, seja reverente. Eu tenho uma admiração muito grande por um irmão que já partiu e era um dos meus braços direitos na obra, que é o irmão Ari.
ele tinha uma reverência muito grande com o Senhor, muito grande. Em suas orações, seus clamores, quem o conheceu sabe. E um dia eu dei uma ordem como pastora da igreja, através do que o Espírito Santo tinha tocado no meu coração, que ele deveria fazer uma oração todos os dias pela igreja, né? Ele sendo diácono, o Senhor colocou então essa incumbência sobre ele, né? E ele fazia essa oração todas as manhãs. E 2 dias antes de falecer, ele me mandou um recado dizendo assim: pastora, não em áudio, porque ele não estava conseguindo falar, mas escrito: pastora, me perdoe, eu estou há 2 dias sem fazer a oração, porque quando eu começo a orar, eu começo a tossir muito, mas assim que melhorar eu vou voltar. Ele era uma pessoa reverente aos seus pastores, ele era uma pessoa reverente a Deus. E um dia ele falou assim para mim que quando ele levantava para orar, ele tinha que escovar os dentes, porque a palavra que saía da boca dele teriam que ser palavras limpas, porque é para o Deus dele. Então olha a reverência que ele tinha, né? Olha o que ele pensou em seu coração. Não é à toa que eu tenho certeza que esse meu irmão em Cristo está na eternidade. Amém? Com o nosso amado Deus, porque ele foi reverente, ele discerniu, ele fazia os pães do nosso culto de Santa Ceia, e todos os cultos de Santa Ceia ele levantava muito cedinho e fazia aquilo com muito, muito, muito amor. Tinha muito reverência em tudo que ele fazia, tudo que ele fazia tinha muita reverência. E eu estou citando isso para você porque um dia ele me disse que eu disse para ele assim, na verdade eu mandei áudio dizendo: por que o senhor ainda não orou? Nós estamos esperando a oração. Ele disse assim: sim, pastor, é que hoje eu dormi um pouquinho mais, mas eu já estou levantando, eu só vou escovar meus dentes, porque eu acho assim que até as palavras que saem da minha boca têm que ser limpas. Quem é que pensa dessa forma, né? Quem é que pensa dessa forma? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Né? Isso não está registrado na Bíblia que tem que ser dessa forma. Afinal de contas, nós podemos orar em todos os lugares, até deitado na nossa cama, né? Nós podemos estar conectados com o Pai. Mas me chamou a atenção porque é uma reverência para mim. Amém? É uma reverência a Deus. Cuidar em tudo que puder e o que não puder também, né? O que não estiver aqui. A palavra de Deus diz que tudo que nós fazemos tem que ser para a glória dele, né? Se há algum louvor, é nessas coisas que nós devemos pensar. Então seja reverente a Deus. Quando fores ao santuário, seja reverente. Ou seja, quando estiveres na presença do Senhor, seja reverente. Não é uma simples oração, não é uma simples santa ceia, não é uma simples conversa que tu estás tendo com o teu esposo ou com os seus filhos a respeito de Deus. Quando se trata de Deus, reverência. Amém? Reverência. Isso é discernir o corpo de Cristo, porque por não discernir o corpo de Cristo, há muitos fracos, doentes e que dormem espiritualmente. Outro item que eu coloquei aqui: lembrar do sacrifício da cruz todo dia. Amém? Lembrar do sacrifício da cruz todos os dias. E ontem eu meditava nisso, por quê? Ah, pastor, eu lembro todo dia do sacrifício da cruz. Será? Será que você lembra? E eu estava meditando porque assim, nós estamos vivendo nos últimos 2 anos, anos de luto, né? Onde o Senhor tem recolhido muitas pessoas. Muitas pessoas, nós da nossa família já perdemos 2 pessoas. E da minha família de sangue, da parte do meu marido, né? E também da igreja, né, que pra mim é minha família também, e muitas outras pessoas aí, conhecidos e não conhecidos, que o Senhor tem recolhido, alguns para a vida eterna e outros não, né? Afinal de contas, como eu já disse, o Senhor é amor, mas o amor ele já provou no Calvário, e agora é a hora de viver a justiça de Deus, né? Então o que acontece? Muitas pessoas foram recolhidas para a eternidade. E você pode perceber, eu estava meditando, o Senhor falando ao meu coração ontem que
Na medida que as pessoas vão partindo, a gente chora, né? A gente chora todos os dias. Por quê? Lembranças, né? Lembranças, saudades estão na nossa memória. E todos os dias a gente chora. Aquela esposa que perdeu o marido, o esposo que perdeu a esposa, ou alguém que perdeu o filho, um irmão, uma cunhada, um cunhado, primo, né? Não importa. A gente chora porque memória, porque saudade. A gente olha, não tá mais ali na mesa comendo, a gente olha, não tá mais ali na igreja, no seu lugar que costumava sentar, a gente olha, a roupa tá ali, a pessoa não. Isso são tudo que? Memórias. Só que Jesus, ele disse o seguinte assim, ó. Lá no livro de Lucas 22:19, ele falou as mesmas palavras que o apóstolo Paulo disse nesse mesmo texto que a gente leu, dizendo assim: tomai e comei isso, pois é o meu corpo que é partido por vós, e fazei isto em memória de mim. Beba o cálice e coma o pão, né, que simboliza o corpo, fazendo isso em memória de mim. Por isso que eu coloquei esse item dizendo assim, ó, lembrar do sacrifício da cruz todo dia. Porque nessa época em que estamos vivendo luto, é bem fácil você pensar o que eu estou querendo passar para você. Todos os dias as pessoas choram porque lembram de algo, porque trazem quem era aquela pessoa à sua memória. Aí eu te pergunto, todos os dias você traz à memória o sacrifício que Jesus fez por você na cruz? Porque se a igreja de Cristo, que discerne o corpo de Cristo, trouxesse à memória todos os dias o que ele fez por nós na cruz, você choraria em espírito todos os dias. Você iria dizer, meu Deus, o meu Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Olha o que ele fez por mim. Ah, que saudade de Jesus. Ah, eu não vejo a hora de abraçar Jesus. Porque é a importância, nós choramos o luto porque por causa da saudade, da importância e das memórias de quem aquela pessoa era para nós. E por que não lembrar do sacrifício de Jesus todos os dias da cruz do Calvário, sendo que ele foi a pessoa mais importante de nossas vidas? Sendo que ele foi a pessoa que pagou o maior preço no mundo por alguém. Então, todos os dias, tenha esse discernimento em mente depois da reverência. Todos os dias você deve lembrar da morte de cruz do Senhor, do sacrifício, não por causa da morte, mas por causa do sacrifício de amor que ele fez por mim e por você. Aleluia, glória a Deus. Lembrar do sacrifício todos os dias. Fazer isso em memória de mim. Qual é a memória que tu tens do Senhor? E essa memória vem à tua mente todos os dias da sua vida? Sabe por quê? Se ela viesse todos os dias da sua vida, essa memória na sua mente, você seria com certeza uma pessoa grato. Você seria uma pessoa grata a Deus. Se todos os dias você fosse reverente e lembrasse do que ele fez e faz por você ainda, né? Porque a sua misericórdia está aí ainda, né? Lutando e salvando muitos, né? Aí diz aqui no livro de Colossenses ainda 3:15. Seja a paz de Cristo o juiz do seu coração e seja agradecido, né? Então, qual é o juiz do meu coração? A paz. Quando que uma pessoa sente paz? Quando tá tudo certo. Se tá tudo certo, ele vai deitar, ele vai acordar em paz. Se ele é uma pessoa digna de confiança, digna de tudo que faz, ele sempre vai estar em paz. Então seja a paz de Cristo. Para mim ter a paz de Cristo, eu tenho que estar em paz com Deus. Seja a paz de Cristo o juiz do seu coração. Por isso que ele vai falar nesse mesmo texto de 1 Coríntios 11, que nós lemos aqui a respeito da Santa Ceia, aleluia, da Santa Ceia do Senhor. Ele vai falar sobre isso, né? Ele vai nos citar
que nós devemos, porque a palavra diz assim, ó, quer ver? No versículo 24, tendo dado graça. Olha só, gente, meu Deus do céu, você precisa virar um leitor da palavra de Deus. Se você já é, parabéns, porque você ganha todo dia, amém? Aqui no livro de 1 Coríntios 11, no 23 diz assim, ó, recebi do Senhor o que vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído. Beleza? No versículo 23 está dizendo que o nosso Senhor Jesus foi traído, né? E no 24 diz assim, tendo dado graça, partiu e disse, tomai, comei do meu pão. Pense bem, um dia ele é traído, né? E nesse mesmo dia, ele pega o pão e dá graça. Como que um homem consegue ter gratidão depois de passar por uma situação onde ele foi traído? Claro que Judas era o símbolo da traição, quando na verdade o mundo inteiro estava traindo e ainda trai a presença do Senhor. Então Judas é simbolicamente muitas pessoas que ainda não discerniram o corpo do nosso amado Jesus. Não discerniram quem é Cristo. O porquê de Cristo. Para que Cristo? Você precisa discernir. Amém? Então o que nós temos aqui? Nós temos numa mesma noite que Jesus foi traído, ele deu graça. Então gratidão, ela faz parte da reverência. Gratidão faz parte da sua lembrança, da sua memória. Se você trazer todos os dias a gratidão sobre o que Jesus fez por você, se você trazer todos os dias na sua memória, em memória de mim, né? Todos os dias o que Jesus provou para você, o amor que ele te deu lá na cruz do Calvário, que ele depositou sobre a sua vida. Se você fizer isso todos os dias, em memória, lembrar do nosso amado Jesus, morrendo de saudade dele, não vendo a hora de abraçá-lo, de ver a sua face, de contemplar a sua glória, então você será uma pessoa grata. Amém? Glória a Deus. Seja a paz de Cristo o juiz do seu coração e sede agradecido. Outro item que eu coloquei aqui é conhecer Jesus e saber o que o agrada. Nós devemos conhecer a Jesus. Para ter discernimento, nós devemos conhecê-lo. Nós falamos isso sobre algum devocional aí atrás também, que fala em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Se eu não me engano, foi o segundo devocional, né? Conhecer e prosseguir em conhecer, porque não basta eu conhecer a Cristo e não prosseguir, se aprofundar, sair do raso, né? Se aprofundar com Cristo. Eu preciso prosseguir em conhecer a Cristo. Quando nós queremos o discernimento do corpo de Cristo, como que eu vou discernir? O que é discernimento mesmo? Capacidade de compreender a situação. Para mim compreender, eu preciso estudar, né? Então, para mim compreender a Cristo, eu preciso conhecer Ele e saber o que agrada a Ele. Dessa maneira, eu estarei discernindo. Saber o que agrada e não a meu Deus é discernir entre o certo e o errado. Amém? Discernir a situação, discernir o certo, discernir o errado e separar o que é certo do errado, né? Dessa maneira, eu estarei discernindo o corpo do Senhor e não estarei bebendo e participando da sua glória indignamente. Não estarei bebendo e participando da sua glória para minha própria condenação. Eu não estarei dormindo, eu não estarei fraca, eu não estarei doente, porque eu estou conhecendo ao Senhor e discernindo, buscando aprender o que agrada a Ele. Amém? E como eu já tinha falado, eu coloquei no último aqui, mas eu já citei isso para vocês. Saber que Ele é amor, mas que também Ele é justiça, né? Sim, o Senhor é amor, mas Ele já provou isso lá na cruz. E Ele é um Deus de justiça. Amém? Deixa eu dar uma olhadinha, que horas são? Glória a Deus, estamos aí, falta 5 minutos.
Fechou bem certinho, né? Então é isso aí. O que eu acho muito interessante ainda nessa palavra aqui, né, sobre o discernimento da Santa Ceia, eu quero pedir piedosamente para que a Igreja de Cristo não participe das coisas de Deus de qualquer maneira, né? Mas a palavra de Deus, a pastora, diz que é para mim vir como eu estou. Sim, é para você vir como você está, mas não é para você vir sem interesse, sem discernimento. É para você vir discernindo que você quer uma mudança na sua vida. É para você vir discernindo que você quer se conhecer ao Senhor. Você quer conhecer a Ele, você quer discernir, saber o que é certo, saber o que é errado. Você quer discernir o corpo do Senhor. Você não quer que nada te distraia, nada te tire do foco, nada te tire da presença do Senhor. Você quer transformação, porque Jesus é transformação. A cruz, o Calvário, a memória que nós temos quando nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor Jesus nas nossas igrejas, ou quando nós estamos na presença dele, nós estamos lá para ser reverente. Discerna isso em nome de Jesus, que dessa forma nós teremos sim a mente de Cristo. Então a pergunta é, de fato temos a mente de Cristo? Você tem discernimento diante de tudo que foi falado aqui no dia de hoje, nesse devocional? Eu digo para vocês, como o apóstolo Paulo falou, eu não sou perfeito, mas eu prossigo para o alvo a fim de ganhar a chamada, a soberania, né? A coroa de vida eterna. Eu tenho certeza que nós não somos. Eu não sou, você não é. Mas nós estamos procurando buscar, discernir o que agrada e não agrada a nosso Deus. Nós queremos sim comer e beber do pão. Nós queremos sim conhecer e discernir o corpo do Senhor. A mente do Senhor nós queremos discernir. Nós queremos chegar no fim de todas as coisas e dizer lá no céu, naquele grande dia, de fato hoje eu posso dizer, eu tenho a mente de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou orar por você. Que Deus abençoe a cada um. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor nos permitiu, essa 1 hora que o Senhor nos deu de presente para que nós estivéssemos na sua presença, aprendendo mais de ti, discernindo a sua mente, discernindo o seu espírito, Pai, porque somente o seu espírito revela o que está no coração do Pai para os nossos, ó Deus. Nós te amamos, ó Pai, e nós somos gratos, ó Deus, e nós viemos pedir, eu venho pedir como profeta dessa geração sobre a vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. Alcança a vitória, alcança o renovo, Senhor. Alcança uma mente saudável, uma mente de céu, uma mente de luz, ó Pai. Em nome de Jesus, esteja sobre cada um desses que vem assistir essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. De fato, temos a mente de Cristo. Se discernimos o corpo de Cristo, não para a nossa condenação, mas para a vida eterna, nós temos a mente de Cristo. E até aqui, até hoje, até nesse momento, você que não sabia discernir, faça as anotações no seu caderno, estude, leia, releia, seja reverente a Deus e as coisas dele, e você vai ver que as comportas do céu se abrirão sobre a sua vida. Lembre-se, todas as atitudes que você tiver, seja no falar, seja no andar, seja no pensar, elas te trarão consequências. Consequências essas de bênçãos ou de maldição. Então discirna o corpo de Cristo e seja feliz. Em nome de Jesus. Amém? Algumas pessoas acabaram de entrar. A pastora vai fechar o vídeo aqui, vai escrever rapidinho os tópicos ali embaixo e já vou estar repostando, e você que quiser assistir vai estar aí arquivado no meu Instagram, tá bom? Deus abençoe. Beijo Jaque, beijo Rô e mais as outras pessoas que estão ali que eu não tô conseguindo ver o nome, Gil. Deus abençoe, amo vocês, né? Como diz a minha amiga pastora Renata, te amo e te sirvo, pra honra e pra glória do Senhor. Até mais.